Pré-jogo, Flamengo e Coritiba, o Mengão divulgou a lista de relacionados. Quem que nós não temos, Bruno Vilafranca, para o jogo de De dúvidas sentidas, assim, né, que os jogadores estão acostumados a deixar saudade, inclusive nesse time que tem atuado aí, o time principal, o Gabi, né, suspenso, Rodrigo Caio, que trata mais uma vez uma lesão no joelho, ainda bem que essa não com uma gravidade muito alta, mas está tratando, e o Davi Luiz, né, que saiu extenuado e aí está tratando também, foi preservado essa partida contra o Coritiba, né, de amanhã, provavelmente podemos ter mais uma vez um time mesclado. Você quer que eu leia a lista dos relacionados aqui, Rafa, já para a galera? Manda bala, larga o aço para a nação rubro-negra. Quais são os relacionados, Bruno Vilafranca? Então vamos lá. Ayrton Lucas, De Arrascaeta, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gustavo Henrique, Hugo Souza, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Mateusão, Matheus Cunha, Matheus França, Mateuzinho, olha a overdose de Matheus aí no Flamengo, Pablo, Pedro, Peterson, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo e o Vitinho, completando aí a lista dos relacionados. Então, como eu falei, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Gabi são as ausências que a gente com certeza sente mais, são jogadores já com muito nome no futebol e no Flamengo também, né? Não, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, são jogadores aí que fazem muita falta, especialmente, né, o Gabigol, né? Cara, eu fiquei muito satisfeito com a dupla de zaga, Léo Pereira e Davi Luiz. Achei que os dois fizeram as jornadas brilhantes contra o Atlético Mineiro. Pode ser que entre o Fabrício Bruno? Pode, que também entrou bem, não entrou mal, não. Mas a gente vai tentar, né, rascunhar um provável Flamengo, sendo que é difícil, mas o Bruno tem um palpite, eu sigo com ele. Acompanho a relatoria do Bruno de que o Flamengo vai mexer um bocado, vai poupar alguns jogadores, evidentemente por conta do desgaste de quarta-feira que foi muito forte. Então, eu não sei, acho que um Marinho deve entrar nessa brincadeira, talvez o Vitor Hugo. Existem diversas possibilidades aí para o Flamengo e com reposições de alto nível, tá? Não significa que o Flamengo vai enfraquecido, mas vai mesclar um pouquinho, assim, de leve. A gente vai imaginar um Flamengo ideal e um Flamengo mais possível, né, para o jogo de 7 da noite no Mané Garrincha, lotado, casa cheia. Mané Garrincha é casa do Flamengo, né? O estádio já é vermelho, né? Já tem aquela coisa escarlate, vermelho, vermelhão, vivo ali do Mané Garrincha. É bonito, é um estádio imponente para 70 mil pessoas, né? Além de tudo, então teremos aí uma casa cheia. Não sei a parcial de público, não sei se temos aí já alguma parcial, eu não vi ainda. Se a gente tiver, a gente vai passar, mas não há a menor dúvida de que vai estar lotado, principalmente depois do jogo do Atlético Mineiro. Bruno estava falando sobre todos estarem roucos, né? Todos estamos aí meio roucos ainda. Eu desci para comprar pão, e comprar um biscoitinho aqui embaixo. Os vizinhos que eu encontrei, que sabem que eu trabalho no Coluna do Fla, que conhecem, acompanham aqui, a gente. Cara, eu não sei lá, cara, como é que foi, como é que foi, cara? Fica completamente sem voz, todo mundo tá totó das ideias, lelézinho da cabeça, porque quarta-feira tirou a gente do prumo, foi incrível. Olha, tá travando aqui, segundo a galera no YouTube, né? Mas a gente vai tocando o nosso barco, né? Não tem jeito. Estamos ao vivo também no Facebook, ó, também na Twitch do Coluna do Fla. Então, talvez seja o caso de dar aquele pulinho lá no Facebook momentaneamente. Depois, quando o YouTube normalizar, a gente volta. O que tá rolando aqui no YouTube, Bruno Vilafranca? Rapaz, O pessoal está dizendo que o YouTube está travando bastante, né? Mas a Fernanda Lobac comentou ali acima, inclusive um beijão para a Fernanda, para a galera migrar para o Facebook, porque parece que o Face está melhor. O problema no YouTube não é aqui conosco, o meu sinal está muito bom, do Rafa com certeza, mas hoje o YouTube não está ajudando bastante. Mas a gente, como você falou muito bem, Rafa, a gente vai tocando, né? E o YouTube vai, acredito eu, que normalize. O Leandro já está trabalhando aí nos bastidores para ver se consegue melhorar para a gente, mas por enquanto a gente fica, claro, por consideração a todo mundo, e a gente vai passando notícia aqui, né, Rafa? claro, a gente segue aqui o nosso papo, a nossa resenha e também pedimos para a galera apoiar, deixando like sempre, etc e tal. Eudes Carlos, Nilson Batista, todo mundo aqui com a gente. Bom, temos aí o provável Flamengo também para passar para a galera. Temos aí uma escalação provável.
Pode ser essa? Pode ter alguma mexida ou outra? Também pode. Lembrando, o jogo vai ter arbitragem paulista do Flávio Rodrigues de Souza, né? Ele que vai ser acompanhado, auxiliado pelos assistentes Daniel Paulo Zioli e Gustavo Rodrigues de Oliveira. No VAR, o catarinense Rodrigo D'Alonso Ferreira. Esse é o time principal aí da arbitragem, arbitragem paulista, sempre uma parada. Cimei Ribeiro do Facebook, ó, já aparece com o Fzinho ali, o logo do Facebook do lado dele, mandando coraçõezinhos aqui pra gente. Valeu, parceiro, obrigado. Edgar Rosa Rodrigues, membro do Clube do Coluna também, mandando seus emojis personalizados. Vivemos um drama aqui no YouTube, mas no Facebook tá normal, tá? No Facebook a galera tá dizendo que tá, ó, 100%. Ô, Bruno, como é que você imagina esse time do Flamengo? Quero que você fale um pouco mais sobre as possíveis mexidas que o Dorival pode fazer, pensando no desgaste de quarta-feira e na necessidade de vencer também o Coritiba, né? Um jogo que, se o Flamengo não ganhar, é brincadeira, né? Tem que ganhar necessariamente. Ah, sem dúvida, Rafa. O Coritiba é o 14º colocado e, além da posição, tem jogado um futebol realmente muito abaixo, né? O Flamengo vai jogar em casa, não só pelo mando de campo, mas o estádio vai estar tomado de torcedores rubro-negros, então o Flamengo não tem que tomar conhecimento, tem que respeitar o Coritiba, mas tem que transformar o jogo numa partida fácil. Isso não quer dizer que tenha que ganhar de goleada, mas é vencer com propriedade. O Flamengo na quarta-feira enfrentou o Atlético Mineiro. É claro que o Atlético é muito superior ao Coritiba, o Atlético é um time que está lá em cima, né, no nível de futebol aqui no Brasil, e o Flamengo venceu com propriedade. E é isso que eu espero contra o Coritiba. Não é a mesma atuação, se for ótimo, mas é vencer com propriedade, é isso que eu espero. Provavelmente o time que virá a campo. E aí a gente fala provável, porque nós não temos a escalação, somente o Dorival tem nesse momento, então a gente vai trabalhar em cima do que ele tem feito. Não é do meu pensamento, acredito nem no pensamento do Rafa. É uma projeção do que pode acontecer. Acho que goleiro ele não muda, tá? Então, para mim, ele vem com o Santos no gol. Acho que ele vem com o Mateuzinho do lado direito. Acho que ele vai dar uma oportunidade. A gente tem aí o Rodinei, que é uma possibilidade, mas eu acho que o Rodinei, por ter jogado várias partidas em sequência, acho que ele vai ser preservado, mas o Rodinei está por aí. Eu acho que ele vem com o Mateuzinho. A dupla de zaga, para mim, será essa que está aí. Fabrício Bruno, Pablo e o Ayrton Lucas completando a primeira linha de defesa do lado esquerdo. João e Thiago, um deles pode, de repente, dar espaço para o Vitor Hugo ou para o Matheus França, ou então esses jogadores podem dar espaço, pelo menos um deles, ao Diego Ribas. Isso também pode acontecer. Mais à frente, aqui a gente tem Everton Ribeiro e Arrascaeta. Eu também acho que os dois não jogarão juntos. Tá? Também acho que não jogarão. O Everton Ribeiro vem atuando em quase todos os jogos do Flamengo. Então, até acho mais provável que o Arrascaeta inicie esse jogo para dar um descanso maior ao Everton Ribeiro. Tá? E aí pode entrar justamente ou o próprio Matheus França também, caso o Diego entre um pouco mais recuado, ou o Vitor Hugo. E o Marinho, obviamente, pelo lado direito, e o Pedro como o atacante do Flamengo, até porque o Gabi não está, o Pedro vem também de uma sequência, mas aí por uma questão de necessidade, e o Flamengo, claro, precisa vencer, tem que ter o homem-gol lá, o Pedro como centroavante. Mas tudo isso são probabilidades, e aí a gente vai ter que esperar um pouco mais. Mas eu não iria de time completo, é claro que não. O jogo de quarta-feira foi extremamente desgastante. O Flamengo vem de uma maratona de jogos, então eu acho que nesse momento, contra o Coritiba, sem desmerecer e com todo respeito, mas o Flamengo consegue descansar alguns jogadores, porque esse é o tipo de jogo para você descansar alguns jogadores. Não adianta descansar contra o Atlético nem contra o Palmeiras. Esse contra o Coritiba dá para fazer. E mesmo assim, o Flamengo, se vier com o time mesclado, tem totais condições de vencer o Coritiba com propriedade amanhã. Eu tô plenamente de acordo aí com o comentário do Bruno aqui, ó. O Eudes Carlos falando que parou de travar, que é uma excelente notícia. A Fernanda Lobac falando que no Face está 100%. O Errol Flynn deu o like 108, maneiro. Vamos tentar bater 1.000 likes, então. A cada 1.000 likes é gol do Mengão. E sem o Gabigol suspenso, a esperança de gol é o Pedro, né? Inclusive, o Bruno estava falando sobre ser criterioso, né? Quando usar o termo craque, né, para algum jogador. E eu também sou assim. Não dá para vulgarizar um termo craque no futebol. Para mim, craque é o Zico, craque é o Petkovic, craque, enfim, não são muitos, né? Mas craque é o Arrascaeta,
Craque, pra mim, é o Pedro, o outro craque desse time do Flamengo. O Everton Ribeiro talvez esteja ali, quase lá. Não sei se chega a pegar essa condição de craque na minha avaliação, apesar de ser, sem dúvida alguma, um jogador extremamente qualificado, um toque de Porque tem bola Rafa, refinado. É Ah, porque tem o craque e abaixo ainda, pelo menos na minha visão, um pouco abaixo do craque tem o gênio. Né? O gênio, eu acho que o Everton Ribeiro pode se encaixar na categoria gênio. Né? Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Não é um jogador comum, muito longe disso, mas aí, repito, cada um sempre tem a sua forma, né, e os seus critérios para avaliar. O Arrascaeta, para mim, é craque, o Everton Ribeiro, para mim, entra no quesito ou no patamar de gênio. Quando ele decide, quando ele está bem, ele realmente consegue fazer jogadas geniais. É assim que eu vejo o Everton Ribeiro e a diferença dele para o Arrasca. É que gênio também é uma palavra muito forte, né? Gênio também é quase ali, né? Quase ali. Mas o Everton Ribeiro está quase ali mesmo, no patamar do Arrasca, né? Mas o Arrasca, para mim, sobra nessa turma. Mas eu considero o Pedro um jogador de muitos recursos, né? Além de ser um finalizador com diversas variações ali, não só no jogo aéreo, não só na perna direita, mas também de perna trocada. Ele tem algumas acrobacias que só ele faz, né? De voleio, uns giros meio malucos e tal. Recurso, né? Ele tem muito recurso com a bola no pé muito jeitoso, tem um drible curto também e faz um pivô extraordinário. Além de ser um cara que tem alguma coisa do futevôlei também, ele dá umas cavadinhas na bola, assim, uns lançamentos diferentes, estilizados. É um jogador incrível. O Pedro é um jogador que, para mim, ainda não bateu no. Tá muito longe de ter batido o teto dele, do potencial dele no Flamengo. Acho que ainda vai chegar nesse lugar e é assustador assim a condição técnica que esse jogador possui, né? Ele tendo uma sequência e conseguindo aproveitar, tendo o respaldo, o apoio e um esquema que o favoreça, é um jogador que para mim chega nesse lugar de craque, chega nesse lugar de craque. O Mário Malagoli tá aqui mandando salve, um salve para você, parceiro. Mandar um alô pro Aramis Azeredo, direto de onde? De Campos. Valeu, galera, um abraço para a galera da Fla Campos. Campos aqui no estado do Rio, Campos dos Goitacazes. O Daniel Coppersmith fala que Gênio, segundo ele, na opinião dele, está acima de craque. O Coluna do Fla, a produção Leandro Martins está falando aqui sobre a questão do YouTube. E vamos que vamos, galera. Vamos para cima. Amanhã é um jogo legal, Flamengo e Coritiba. Já pensou a goleada? Flamengo e Coritiba é um jogo que sempre me remete àquele clássico Flamengo e Coritiba de 2009, quando o Flamengo ganhou de 3-0 no Maracanã com três golaços antológicos, né? Sendo o mais icônico o do Adriano após a enfiada de bola magistral, meteu-lhe uma cobertura, fez a comemoração, que Deus perdoe essas pessoas ruins. Foi incrível e histórico. Mas também um golaço do Williams de fora da área, uma pancada porradaça na bola que estufou o véu de noiva, a velha rede, saudosa rede do Maracanã antigo, né? Teve também, se eu não me engano, outro gol foi do Pet, de falta talvez. Foi isso, Isso né? aí, Também um Rafa. golaço. Primeiro É, foi do Pet. Isso aí. exato. Primeiro do Pet, segundo do Adriano e o Williams fechando a conta numa patada do meio da rua.